Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para meditar na palavra de Deus. O texto de hoje está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Antes de prosseguir, deixe-te dar um breve recado. Eu tenho um canal no WhatsApp e se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. O link está aí fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você vai receber também versículos bíblicos diariamente para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então vamos ler a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Aqui, meus queridos irmãos, nós estamos diante de um versículo que está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, os profetas do passado, inclusive Moisés, eles deram testemunho a respeito da pessoa do Jesus Cristo. Eles profetizaram coisas que haveriam de acontecer sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles também revelaram características sobre a pessoa de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 4, capítulo 32 de Deuteronômio, nós acabamos de ler e estamos vendo aqui que Ele é a rocha, aquela rocha inabalável, aquela rocha, aquela pessoa, aquele Deus, aquele nosso Senhor e Salvador, que se você confiar nele, confiar nas palavras dele, se você buscar a face dele diariamente, alimentar a sua alma, todo o seu ser, com os seus ensinos, com a sua palavra, meditando na sua palavra todos os dias, ou seja, estruturando a sua vida naquilo que ele te diz, naquilo que ele te ensina, ou seja, construindo e edificando a sua casa sobre a rocha, você vai ser uma pessoa inabalável. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso, está registrado lá no livro de Mateus. Ele disse o seguinte: aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eu os compararei com o homem prudente, o homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as fortes tempestades, os fortes ventos, as fortes águas, bateram contra aquela casa não caiu, ela permaneceu firme de pé, até mesmo depois da tempestade. Assim é na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Teme ao Senhor e teme a sua palavra, pois Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. Ele garante o sucesso na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa salvação. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa rocha. O salmista também falou algo que tem a ver com isso. Lá em Salmo 125, versículo 1, está escrito o seguinte: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Então eu acho melhor um conselho que você confie na palavra do Senhor. Não é um conselho meu, é um conselho da própria palavra. Lá em Salmo 25, o salmista deixou registrado: se você confiar no Senhor, você será comparado com os montes de Sião. Nunca será abalado e vai permanecer para sempre. Não apenas diante dos problemas dessa terra, dessa vida, mas até mesmo depois da sua morte. Um dia nós ressuscitaremos. E por você confiar no Senhor e estar estruturado na rocha que é Jesus Cristo, você vai permanecer eternamente, por toda a eternidade, conforme nos garante a palavra de Deus lá em Salmo 125, versículo 1. E aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, continua dizendo sobre o nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo que Jesus Cristo fez é perfeito. Nele não há erro, nele não há pecado, nele não há engano. Portanto, confie
completamente na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu algo que está lá em Romanos, no início do capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Portanto, eu te dou esse conselho: abandone as suas vontades para viver a vontade de Deus. Se as suas vontades estão contradizendo a vontade de Deus, estão indo num caminho, numa direção contrária àquilo que Deus tenha para você, opte pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme está lá em Romanos capítulo 12. E aqui em Deuteronômio 32, versículo 4, está dizendo que as obras de Jesus Cristo, do nosso Senhor, que é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ou seja, tudo o que Jesus Cristo viveu, tudo o que ele fez, inclusive as palavras que ele proferiu, os ensinos que ele nos deixou e hoje estão registrados para nós nas Sagradas Escrituras, aqui na Bíblia Sagrada. Tudo é perfeito e tudo é justo, ou seja, é aceito aos olhos de Deus. Se você quer ser aceito por Deus, aceita por Deus, viva a palavra de Deus, confie em Jesus Cristo. Ele é a sua rocha, as obras dele são perfeitas. Nas palavras do Senhor não existe erro. Todos os caminhos dele, todos os ensinos, todos os mandamentos são justos. Se você obedecer ao Senhor, crer no Senhor e viver buscando agradar a Deus, obedecendo a tua palavra, você vai ser considerado pelo próprio Deus uma pessoa justa, porque isso aí vai ser uma demonstração de que você crê no Senhor. Assim como a palavra nos dá testemunho sobre Abraão. Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Então, você é justo desde o momento que você crê em Deus, crê na sua palavra, crê no seu Filho Jesus Cristo e vive essa palavra. Obedece a palavra de Deus. E a segunda parte do versículo aqui continua nos ensinando, falando sobre ele, sobre o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Essa segunda parte está apenas confirmando algo que nós já percebemos que está escrito aqui na primeira parte do versículo. Mas aqui está dizendo algo que eu ainda não comentei, dizendo o seguinte: Deus é fiel. Se aqui está falando que ele é fiel, em outras palavras, o texto está nos lembrando de que existem promessas que Deus fez para nós, para o seu povo no passado, para nós no presente, para os que virão no futuro. Existem promessas para nós e Ele é fiel. Isso significa que tudo o que Deus prometeu vai se cumprir. Inclusive muitas coisas que estão registradas na Bíblia Sagrada, que nós chamamos de profecias, já se cumpriram. Algumas estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Mas aquilo que Ele tem especificamente para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, Ele não se esqueceu. Ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se esquece como o homem se esquece. Ele é fiel. Uma das características, um dos atributos de Deus se chama fidelidade. Ele é fiel e não comete erros. Tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é agradável. Deus é justo e ele é reto. Nele o sim é sim, o não é não. Em Deus não há dúvida, não há sombra e nem variação de dúvidas, conforme está escrito lá no livro de Tiago. Então, em que você acha que vale a pena você confiar? Nas coisas do mundo, nas suas finanças, no seu status social, no seu emprego, na sua posição social, nos seus bens materiais, na sua casa, no seu casamento, nos seus amigos, ou confiar em Deus? Eu não estou dizendo que essas coisas não têm valor.
Nós devemos ter diligência e cuidado para administrar essas coisas, porque nós somos mordomos e um dia prestaremos contas a Deus por todas essas coisas que passaram por nossas vidas. Mas a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa firmeza, a nossa garantia, a nossa segurança devem ser o Senhor, devem estar no Senhor. Tudo o que nós precisamos para viver provém do Senhor. Então, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Então ficamos por aqui com essa reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.